bombardeios, mas eu sei que isso é para o nosso crescimento espiritual, que não será para a morte, Senhor, mas para o louvor da Tua glória, que possamos até nos lembrar que algumas batalhas podemos perder, mas a guerra não perderemos, porque Tu vive em mim, Tu estás dentro de mim, o Teu Espírito Santo toma conta da minha vida, mesmo com minhas imperfeições como ser humano. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu me apresento como um vaso, que seja vaso de bênção, vaso de honra para o louvor da Tua glória nesta casa. Que cada palavra, que cada letra que eu ler da Tua palavra, Senhor, que possa, Senhor, ter a unção do Teu Espírito Santo. Coloca as Tuas mãos sobre a minha vida. Acampa os Teus anjos, ó Pai. E eu te peço, mais uma vez, como tem sido minhas orações, ó Pai. Eu te peço, porque eu sei que Tu és um Deus de amor, mas és um Deus justo. Eu te peço, Senhor, misericórdia de nossa igreja, dos nossos irmãos. Eu te peço, Senhor, que a graça de Cristo esteja sobre todos nós. Mas eu também te peço justiça por todos aqueles que se levantarem contra a Tua igreja, e contra cada um de nós que somos servos da Tua igreja. Em nome de Jesus, que reina onde hoje e para sempre. Amém e amém. Poder sentar, amados, em nome de Jesus. E eu convido primeiramente a amada igreja a abrirem suas Bíblias, lá em Romanos capítulo 13, no Novo Testamento. Vamos andar um pouco na Bíblia. Eu não sei exatamente a hora, mas vou tentar resumir. Mas eu não poderia deixar de falar aquilo que Deus tem colocado, incomodado no meu coração. Não é de hoje, mas eu vejo necessidade de não deixar para depois, não procrastinar, mas que eu possa estar sendo vaso e bênçãos. E o título de hoje é: o meu bem-estar depende do bem-estar da minha cidade. Mas, irmã, o meu bem-estar não é o de Deus, mas Deus, Ele não deixou você ainda ir para a glória dEle. Nós estamos na terra ainda, temos cada um de nós aqui uma missão. E para cumprirmos essa missão aqui na terra, precisamos morar hoje, na cidade que estamos, no estado que estamos, no país que estamos. Nós não somos extraterrestres, nós não vamos para Marte, nem Mercúrio, nós vivemos aonde? Na cidade divina pastora, que eu digo que é a cidade de Jesus Cristo. É a cidade onde Deus colocou cada um de vocês para ter uma missão de estar todos os dias orando pela tua família, orando pela tua vida, orando pela tua igreja que tu ama e orando pelo teu povo, porque é assim que Deus quer. Então vamos lá em Romanos capítulo 13, do versículo 1 por diante, que fala assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois, não traz desbalde a espada, porque é ministro de Deus, o vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Amém? Então nós temos aqui o título: o meu bem-estar depende do bem-estar da minha cidade.
Vocês já sabem a história, que foi um processo para a minha família vir para cá, para Sergipe, porque tínhamos amigos, laços, né? 13 anos em Alagoas, a última cidade foi ali em Taquarana, passamos já chegando aos 7 anos, mas chegou a hora, o tempo de Deus de dizer: Dagmar, prepara a tua mala com teu filho, os teus filhos e teu marido e vai para Sergipe. Dagmar queria vir? Não. Por quê? Porque os filhos também não queriam vir, e mãe é um bicho besta, quer ficar onde agrada os filhos. Mas a gente não pode querer agradar aos filhos, tem que primeiramente agradar a Deus. Amém, igreja? Por que esse versículo, irmã? Aqui fala claramente sobre submissão à autoridade. Quem são essas autoridades? Nós temos a autoridade terrena. Primeiro vamos começar pela divina. Temos a autoridade divina, que é Deus, Jesus e Espírito Santo. E nós temos as autoridades aqui na terra. Na sua casa, a autoridade é seu pai e sua mãe, não é? Para os filhos. A autoridade dentro de uma casa, do lar, tem ali a esposa e o marido que andam juntos, não é isso? Que mais? Na escola temos uma diretora, coordenadora. No país Brasil temos um presidente que você goste ou que não goste, ele está lá. No estado temos um governador, na cidade temos prefeitos e vereadores. Isso toda autoridade já está dizendo aqui que é colocada, ou melhor, que é permissão de Deus. Existem dois tipos de permissão. Existe a permissão divina, que é aquela que Deus escolhe, e tem aquela permissão que nós falamos permissiva, que Deus permite. Então, está dizendo claramente no versículo 1 ao 7 de Romanos, do capítulo 13, que qualquer autoridade que entrar, seja dentro de uma escola, seja dentro de uma igreja, seja dentro de um setor público, essa foi estipulada por Deus. Deus permitiu, seja por escolha do homem, que é a vontade permissiva de Deus, ou seja a própria escolha divina de Deus, que Deus escolheu aquela pessoa para estar ali. Então hoje, a autoridade na Igreja Batista e Divina Pastora tem sido o pastor Marcos, acompanhado com a sua esposa missionária Dagmar. E também, diante da sociedade, nós estamos acompanhados de autoridades aí. Então, quando eu ou você nos levantamos contra um ministro de uma igreja, ou quando eu e você nos levantamos contra alguém de algum setor público, nós estamos sendo insubmissos a Deus primeiramente. Mas por que essa conversa, irmã? Porque tudo tem que ser para a honra e a glória de Deus. Deus, ele tem planos para essa igreja, Deus tem planos para esse estado de Sergipe, Deus tem planos para a cidade Divina Pastora. Mas, irmão, onde é que você quer chegar? Vamos novamente para a Bíblia, e eu vou deixar para vocês agora Jeremias 29:7, convido a vocês entrarem agora nessa palavra. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 7. Bem claro, a palavra está falando aqui para vocês. Quem achou aí? Amém. Lê, por favor, Gisele. E procurei a paz da cidade, para onde vós vis transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz os sereis paz. Então, quando fala que a palavra cativeiro, não vamos usar como o significado escravos, obrigados. Vamos usar a palavra servos, porque lá também em Efésios fala que os senhores, eles estão acima de nós e nós somos servos. Assim como somos servos do Senhor, quando eu tenho um patrão, eu sou uma escrava, eu sou uma serva. Eu estou servindo naquele trabalho. Eu tenho um chefe, tenho um gerente, tenho um encarregado, que eu posso até dar com a cara dele, mas ele está ali, quem botou não foi eu, e eu tenho que obedecer. Então aqui está dizendo claramente que
Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei. Deus colocou você na cidade de Divina Pastora. Ele colocou a mim, colocou a você, colocou a vocês, colocou a nós. Se estamos hoje em Divina Pastora, é porque Deus tem um plano. Se Ele não quisesse que eu estivesse aqui, eu teria continuado lá em Itaquarana, em Palmeira dos Índios, ou voltado para Recife, Pernambuco. Mas Deus queria que Dagmar e Marcos viessem com seus filhos para a Divina Pastora. Deus colocou vocês mesmo nascendo aqui na cidade, estão morando há muitos anos na cidade, porque Deus tinha um plano na vida da Getalva, na vida da do Carmo, na vida da Gisele, da Graça, da Vivi, de todos aqueles que aqui residem na cidade. Então, qual é o nosso dever como cidadãos? Orarmos pela cidade. Orarmos pelo nosso estado Sergipe. Porque eu digo nós, a partir do momento que eu não estou mais em Alagoas ou em Pernambuco, que eu estou morando nesse lugar, a minha cidade natural é lá em Recife, é o estado de Pernambuco. Mas se eu vim para cá e Deus me colocou aqui, eu não posso continuar vivendo a vida lá de Recife. Eu tenho que viver a vida que eu estou, onde eu estou hoje residindo. Então eu sou uma cidadã. Eu sou uma serva de Deus, que estou junto com vocês compartilhando da mesma fé, e o que eu puder fazer, vamos dizer, até mesmo por meio da igreja para ajudar a comunidade, isso não deixa também de ser a minha parte de missão, porque a igreja, ela não veio para tirar do povo, ela veio para dividir o pão, ela veio para dar àquele que precisa. Quando nós chegamos numa casa, nós temos que estar orando por aquela pessoa, sim. Mas se você vê que aquela pessoa realmente precisa, e você pode dividir o pão com ela, por que não? É exatamente um dos nossos sonhos que por onde nós passamos, se assim for permissão de Deus, aqui também aconteça, de termos um sopão solidário, um sopão voluntário, que a Igreja Batista, todos aqueles que puderem direto e indiretamente, além das suas orações, também estarem nos ajudando com esse sopão futuro. É um dos nossos projetos. Então isso não é do coração de Marcos e Dagmar, eu acredito sim que está no coração de Deus, porque missão está no coração de Deus. E nós podemos ganhar muitas vidas lá fora, também saciando a fome de quem precisa. De alguma forma, nós saciamos a fonte de água viva que é Jesus, com a sua palavra, o pão da vida, o maná, não é isso? Mas também podemos, com a atitude de servo de Deus cristão e cidadão da cidade, dividir o pão, dividir uma sopa, amém? Mas para não me prolongar muito nessa mesma frase, eu quero junto com vocês agora falar dois exemplos na Bíblia de duas pessoas, uma que foi escolhida pelo povo e uma que foi escolhida por Deus para reinar. Nós vamos falar de Saul. Sim, Saul que foi escolhido pelo povo. Vamos lá aqui, vamos compartilhar aqui de Saul em 1 Samuel, isso, 1 Samuel fica lá no Antigo Testamento, capítulo 10. Samuel, capítulo 10, versículo 17. Eu não vou me prolongar em ler todo o capítulo, senão a gente vai perder muito tempo. E para não sair também do contexto que nós precisamos trabalhar essa noite. O povo escolhe Saul para ser rei, para ser o rei. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17. E fala assim: convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-os da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e que lhes tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante
perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel a todas as tribos, tornou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tornou-se família de Matre, e dela se tornou Saul, filho de Cis. E o buscaram, porém, não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e tornaram dali e pôs-se no meio do povo. E era ali mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Vedes quem já o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa, e também Saul para a sua casa, a Gibá. E foram com ele do exército. Mas os olhos de Belial disseram a este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Porém, ele se fez como surdo. Naquele momento, a história aqui, vamos lá, trazer para o nosso cenário aqui. Eu li essa parte do capítulo 17 ao 27. Quem não compreendeu bem a leitura agora, preste atenção. O povo escolhe Saul para seu rei. O povo queria Saul, mas Saul naquele momento ele tentou se esconder. Imagine, você quer botar uma pessoa para ser rei. Eu quero que seja o Mateus o rei. Ele é um menino calmo, pacato. E Mateus, na primeira oportunidade: peraí que eu vou dar o pé daqui, vou correr daqui. Como já aconteceu alguma situação de alguém querer que eu fosse alguma coisa lá na cidade de Itaquarana, e eu dizia: olha, quando chegar a hora de vir esse negócio de eleição de escola, de conselho, de professor, pai, aluno, eu pegava o beco porque eu não queria ser, porque eu não queria mais responsabilidade do que as que eu tinha, tanto na escola como na cidade e na igreja. E eu, por aqui, muitas vezes eu fazia isso, porque eu dizia que eu não ia pegar uma coisa que eu não podia lidar com a situação. Eu não tinha experiência. O mais que eu me dissesse: você vale a pena, mas eu não me via assim. Então aqui aconteceu isso. Quem escolheu Saul? O povo. Mas foi permissão de Deus, irmã? Foi a permissão permissiva. Deus permitiu que Saul se tornasse rei. No começo, Saul era um homem humilde, era um homem íntegro. Ele até buscava Deus, mas infelizmente ele não terminou o seu reinado igual. A soberba começou ao seu coração. Ele começou a não buscar mais a Deus. Ele começou a buscar a feiticeira. Ele foi procurar pessoas adivinhos. E ali nós vemos a história de Saul, que infelizmente ele se perdeu no meio do caminho. Esse foi um exemplo que nós vimos de um homem que Deus permitiu. A vontade permissiva de Deus. Mas nós vamos também ter um exemplo agora, lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 2. Depois de 1 Samuel, nós temos aí 2 Samuel, um exemplo de um rei, a qual foi escolhido por Deus. Quem é esse rei? Davi. Davi, ele foi escolhido por Deus. Capítulo 2, versículo 1. Davi é aclamado rei de Judá. E fala aqui no versículo 1 em diante assim: sucedeu depois disto que Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades
de Judá, e disse-lhe Senhor, sobe. E disse Davi, para onde subirei? E disse, para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também suas duas mulheres, Aionã e Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o caminelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Amém? Só até o versículo 4. Só o versículo 4 para fixar. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Nós vemos que Deus já tem um plano na vida de Davi muito antes dele sonhar e pensar de ser rei. Porque antes de ser rei, ele já era um homem servo de Deus. Ele estava na sua casa, pastoreando ovelhas, e ali chegou o profeta Samuel, e Deus tinha mandado Samuel, não é nessa referência, mas Deus tinha mandado Samuel procurar a Davi. E ali tinham vários irmãos, tinham outros irmãos de Davi na casa do seu pai Jessé. E até Samuel talvez estivesse tão cansado que ele olhou para alguns homens formosos ali dos irmãos de Davi, e ali ele já estava pensando, rapaz, eu vou pegar um desses aqui, vou ungir e pronto. Mas Deus mostrou a Samuel que não era nenhum daqueles irmãos. E ali na sabedoria de Deus, ele perguntou se tinha mais alguém. Aí disseram, sim, tem a Davi que está lá no campo, no pasto com as ovelhas. Davi veio até o encontro de Samuel, e ali Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi, e ali já foi um chamado de Deus para a vida de Davi, não só como servo, mas também para ser rei. E aí nós vemos um exemplo de Davi, que Davi, ele foi chamado não pelo povo, primeiramente, ele foi chamado por Deus. E isso não é diferente comigo e com você que fazemos parte da Cidade Divina Pastora. Aqui na igreja também. Deus, ele tem um chamado para mim e para você. Ele quer que eu e você possamos nos preocuparmos, que possamos ter a intimidade com o Senhor, o relacionamento, o cumprimento, sendo comprometido com a palavra de Deus. Não em si só com a igreja também, porque faz parte, aonde estamos aqui compartilhando da mesma fé, onde nos confraternizamos, adorando, louvando, orando um pelo outro. Mas o Senhor quer que você seja a igreja. E como igreja, Ele chama a mim e você para levar o Evangelho a toda criatura, sim, mas orar também por essa cidade. Nós estamos num momento difícil de todo o estado do Brasil. Isso seja no Nordeste ou não, nós estamos num momento de política. E eu sempre dizia, eu odeio política, eu não vivo de política, eu não como de política. Política não é para se falar em igreja. Eu sempre disse isso. Sempre disse isso. E chegou um determinado tempo na minha vida lá em Taquarana, que eu me vi na obrigação de não levantar, dizer para chegar na igreja e levantar bandeira para ninguém. Nunca vocês vão ver, eu espero que nunca isso aconteça na minha vida, de levantar bandeira para ninguém dentro de uma igreja e levar alguém para o culto para falar de política. Porque Deus não se agrada disso. Deus não quer que a sua igreja vire bagunça. Mas Ele quer que eu e você, como igreja, possamos estar orando para que Deus possa permanecer a paz dele dentro do coração de nós como igreja, de nós como cidadãos, que possamos estar nesse momento tão difícil, onde pessoas estão levantando faca uma para a outra, onde estão fazendo ameaças, estão deixando ser, muitas vezes são da mesma família, começa intriga, porque um é de um lado, o outro é de outro, e Deus não se agrada de bagunça. Deus não se agrada que uma família se desuna. Muitas vezes a pessoa é amigo, cresceu junto, estudou junto, trabalhou junto, e aí por causa que cada um é de um lado, e tem que ser respeitado isso, porque é um direito de cada um come do que gosta, cada um faz o que gosta. Não é assim que a banda toca? Sim.
Mas aí você não pode deixar de falar com aquele teu vizinho. Se aquele teu vizinho se jogar pedra por causa dessa situação, ora por ele. Porque Deus não está nesse negócio quando começa a guerra. Deus é Deus de paz. Ele quer paz no seu povo. Ele quer paz no teu coração. Ele quer te usar para tu orar por aquele que ontem era teu amigo e hoje está sendo teu inimigo. Porque essa palavra, irmã Dagmar, essa palavra, terça-feira, aqui na MCM, tinha sido a nossa lição, começo de lição, e eu disse, eu não vou terminar essa lição hoje, porque o Senhor está me incomodando para pedir permissão ao pastor, não porque ele é meu marido, mas sim porque como cidadã, eu estou hoje numa cidade a qual eu não voto, todos sabem, mas eu moro nessa cidade e tenho que orar por vocês. E a única coisa que a gente aprende com essa lição é que nós precisamos ser sábios. Não precisamos discutir opiniões dentro da igreja, nem trazer para dentro da igreja A ou B. Não, de maneira nenhuma. Mas nós podemos ser intercessores. Interceda. Mas interceda assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Que eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade que tu colocar, eu venho aceitar. Eu nunca preguei dessa forma, assim, canto nenhum. Lá em Itaquarana, quando eu me vi numa situação que famílias estavam brigando, eu me lembrei de um exemplo de uma amiga minha missionária. Eu amo de paixão, a minha família ama essa menina de paixão. Ela é como se fosse uma irmãzinha, né, Marcos? A Lu. E nós estávamos numa cidade fazendo missão, precisamos de ir para a cidade dela, ajudar ela lá, porque ela se envolveu demais. Ela levantou bandeira, ela levou gente para dentro da igreja e infelizmente dentro da igreja tinha os dois lados, eram famílias e eram amigos. Estava em guerra a igreja. Ninguém mais queria ir para um culto na igreja, ninguém mais queria ir para a igreja adorar, ninguém mais queria ir para a igreja orar. Em um determinado tempo, quando isso aconteceu, essa minha amiga já estava próxima a sair da cidade. E nós começamos a clamar pela vida da Lu e pedir a Deus que Deus desse discernimento a ela, que ela parasse de fazer aquilo, que aquilo não era do agrado de Deus, ela está fazendo do púlpito, palanque para A ou para B. E ela queria estar de bem com todo mundo e terminava ficando mal com todo mundo. E eu digo isso porque aqui a nossa igreja está passando por isso. E eu não estou levantando bandeira, nem vou botar ninguém em cima do púlpito, nem eu, nem muito menos um pastor Marcos. Cada um tem sua escolha e nós temos que amar e respeitar cada um de vocês. Mas que precisamos estar orando. Precisamos orar por paz na cidade da Divina Pastora. O que a Divina Pastora precisa de hoje é o quê? Paz. Paz nas famílias, que nesse momento agora, quando vocês saírem daqui antes de dormir, possamos estar orando para que pessoas que estiverem em qualquer lugar nesse momento, querendo brigar por isso, que haja paz, que cesse as guerras, porque Deus, Ele já está no controle de tudo e Ele é que vai resolver o que tiver de ser, seja a vontade dEle permissiva ou a vontade dEle divina, soberana. Precisamos nos unir. Eu preciso me unir com você, do Carmo, eu preciso me unir com você, Gedalva. Eu preciso me unir com os jovens, com cada um de vocês aqui na igreja, para estarmos batalhando pelos nossos irmãos. Porque, infelizmente, aqui na igreja, a gente sabe que se nós não tivermos vigilantes, possamos estar até falhando e deixando de desejar algo. Mas o nosso Deus, Ele pode dar discernimento a mim, a você e a nós, para estarmos nos levantando como guerreiros de Cristo, como um exército de Deus, e que o nome dele seja unicamente glorificado, o nome de Deus, o nome de Cristo. Você vai exercer o seu papel lá naquela data? Sim, você é cidadão, você é cidadã, é povo escolhido de Deus. Mas antes disso, que você esteja nessa cidade, se lembre que você é servo e você é serva. Se lembre que precisamos estar pedindo a sabedoria de Deus, o discernimento. Porque tem acontecido muitas guerras aí fora. Eu já vi uma guerra lá na cidade lá de Alagoas, que eu não quero citar o nome, que é antiético.
Quando eu vi na última cidade que eu morei, o pessoal também querendo entrar em guerra por causa disso, irmãos. E a única coisa que eu falei para essas pessoas: não vale a pena. Deus não está nesse negócio de vocês brigarem. Deus está na situação de nós nos unirmos para estar orando pela cidade. Em Divina Pastora não tem sido diferente. Quando nós viemos aqui a primeira vez, a Miriam perguntou para mim: mãe, e aí, o que é que a senhora achou da igreja? O que a senhora achou da cidade? Eu disse: Miriam, não é diferente de nenhuma que nós passamos. Vai ter pessoas com uma personalidade parecida com aquelas que nós vivemos lá em Alagoas. Vai ter pessoas que vão gostar da gente, vai ter pessoas que não vão gostar da gente. Mas se eu tiver de morar lá em Sergipe, se eu tiver de voltar naquela cidade que nós fomos conhecer hoje, seja feita a vontade de Deus. E o meu coração ainda não tinha se aberto, mas eu já estava orando para que Deus trabalhasse no meu coração, e se fosse a vontade dele, ele colocasse o desejo no meu coração. E se hoje eu estou aqui, é porque Deus foi a vontade não permissiva, foi a vontade soberana de Deus, porque o plano já estava lançado pelo Senhor na minha vida, de estar aqui com vocês hoje, glorificando o nome dele e querendo estar com vocês em Cristo Jesus unidas. E nós precisamos de vocês. Nós estamos sentindo já um impacto muito grande na igreja. E o meu conselho é que você não deixe isso acontecer. Porque a igreja não é de Marcos, nem de Dagmar, não é de A, nem de B, nem de C. A igreja somos nós, a igreja de Cristo. Ele é o cabeça. Nós estamos vendo que o inimigo está querendo usar situações para desunir essa igreja. E nós estamos orando e repreendendo no nome de Jesus, porque Satanás não vai ter lugar nessa igreja. Porque quem reina é o Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Que possamos estar pedindo ao Espírito Santo discernimento, que possamos dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que você possa estar convidando pessoas, mesmo nesse período de festas aí fora. Convide o irmão para vir no domingo. Convide o irmão para vir. Eu sei que é difícil, está difícil, não só para vocês, para mim também, para o pastor Marcos também, mas vamos nos unir. Convide vidas para virem na quinta-feira orar, convide vidas para virem na terça-feira estar conosco. Mulheres ainda precisam de Cristo aí fora. Temos aí um monte de mulheres que não estão querendo nada com Cristo, porque elas ainda não conheceram a Cristo. Mas você que tem Cristo, você vai contagiar. Você vai não contaminar, você vai transmitir o brilho de Cristo que você tem para a vida dessas pessoas. E Deus, ele vai te honrar. Como foi falado lá no final do versículo, lá em Romanos, capítulo 13. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. Eu não quero saber quem é que você vai escolher lá fora para a situação que estamos vivendo agora politicamente. Não me interessa. Não vou perguntar, nem quero saber. Mas eu quero assim que você se una com a igreja, se una com o pastor, se una com a missionária e vamos orar pela cidade. Porque Deus, ele está triste. Vidas estão sendo ceifadas pelo diabo com a desculpa, porque tudo tem uma desculpa, não é? Eu me lembro de um reclame criança, de uma ótica, luxiótica, que falava: quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. E olha que hoje tem sido assim, pessoas estão arrumando desculpas para não vir para a igreja. Muitas vezes colocando a desculpa que: eu não vou porque a irmã fulana está lá, eu não vou porque irmão cicrano está lá, eu não vou porque fulano é de tal lado, cicrano. Igreja não tem partido. Igreja não tem partido. Quem tem é um ser humano passando daquela porta para fora. Igreja tem Cristo. Esse é o Senhor. E lembrando que, independente de quem o Senhor colocar, nós vamos ter que continuar orando pela cidade. Pode não ser do nosso agrado, pode não ser a sua escolha, mas o Senhor, ele está no comando da tua vida. E se tu estiveres bem, a tua cidade vai bem. Se tu estiveres orando pela tua cidade, a tua cidade vai bem. Isso depende de mim e de você. Hoje eu estou morando na cidade. Eu não posso sobrar de você e ficar de braços atados e não orar. Eu tenho que orar também.
que eu espero que essa mensagem eu não vou me estender por conta do horário, a menina já me deu sinal ali, mas que o Senhor Jesus seja o senhorio na tua vida e que possamos lembrar que se Cristo, se Deus permitir alguém ficar à frente de um ministério ou alguém de uma posição social, é porque foi permissão ou divino permissiva dele. Porque o cair de uma folha é permissão do homem? É de Deus. Então que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. Vamos ser sábias, vamos ser sábios, vamos buscar mais a Cristo. E quando você vê que você está caindo, procure alguém que possa junto com você estar orando, para você se levantar, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes que é bom que estejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Amém? Vou estar passando a palavra ao pastor Marcos agora, para ele finalizar, que essa palavra venha a ser aplicada aos nossos corações. O meu chamado para vocês, o meu convite é: não desista, ore pela tua igreja, ore pela tua cidade, que você vai ser honrado também. Amém, irmãos, amém. Graças a Deus. Vamos terminar já, irmão, mas antes de terminar eu quero dar um recadozinho. Terça-feira, MCM aqui na igreja. Enquanto tiver esse problema de política, a gente vai estar fazendo tudo na igreja. Venha, irmão. A gente está precisando de oração e você também precisa de oração. Então, os encontros de MCM, enquanto tiver essa política, vai ser aqui na igreja. Quinta-feira, culto de oração e da palavra. Quinta-feira foi uma bênção, foi palavra, foi uma bênção. Poucas pessoas foram, mas foi uma bênção, porque foi uma palavra maravilhosa. E essa quinta vai ser a mesma palavra, mas vai ser um momento de oração. Porque a palavra oração já está dizendo, é orar e ter ação. Você tem que ter essa ação. Não adianta você somente orar, você tem que ter ação. Então, quinta-feira vamos tirar só para orar, por esses propósitos que foi falado na palavra de Deus. Como está acontecendo algumas situações que a igreja está passando, de contendas de dissensão que estão querendo levantar contra a igreja, até de quererem vir fazer oração aí na frente da igreja, sabe lá que tipo de oração? Nós vamos orar, porque a gente tem um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Então, dessa sexta-feira agora até a última sexta-feira de dezembro, você que quer ver essa igreja crescer, você que quer ver essa igreja ser transformada num referencial dentro de Divina Pastora, venha orar. Vamos estar com um propósito de oração na sexta-feira aqui. Pedir para os irmãos estar orando, perguntando qual é o propósito de oração dos irmãos, mas a maior dos propósitos é o crescimento espiritual dos irmãos. 7 horas da noite. 7 horas da noite. 7 horas da noite. Na sexta-feira, às 7 horas da noite. Que possamos nos unir em prol do crescimento dessa igreja. Tem algumas pessoas aí que estão incomodadas. E aí é como eu falei. Só atiram pedras em árvore que dá fruto. O pouco que a gente está fazendo aqui, mas a gente veio para esse lugar com um propósito. Referência da palavra. Nós não queremos ser mais uma igreja que estão acostumados a ir fazer isso, fazer aquilo outro, não. A gente quer ser a igreja de referência da palavra. Então, se está incomodando alguém, é porque essa pessoa não vive a palavra. Se está incomodando algum grupo, é porque esse grupo
não vive a palavra. Então, em momento nenhum aqui, os irmãos já estão aqui com a gente. Domingo passado fez 6 meses. Em momento nenhum aqui eu falei algo que não seja da palavra de Deus. Hein? Falei, irmão? Eu falei coisa de mim mesmo? Porque toda vez que eu venho para cá eu falo da palavra. Então tem muita gente acostumada de ver pessoas falando de si, fazendo promessa, fazendo isso, aquilo, outro. Não. Aqui não é dessa maneira. Aqui quem dirige o culto é o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Então, quando começou, a igreja chegou a ter quase 40, 50 pessoas, teve culto. Mas quando viram o comprometimento com a palavra, correram. E eu vou dizer bem sincero, como eu falei antes, Deus quer pessoas comprometidas com a sua palavra. Deus vai passar um fogo consumidor, refinador, vai refinar. E aqueles que querem verdadeiramente compromisso com a palavra vão ficar. Os que não querem vão procurar algum lugar para ir. Mas para ficar aqui vai ter que ouvir a palavra. Eu não estou aqui para agradar o ser humano. Eu estou aqui para agradar o coração de Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que viver pela palavra. Amém? Então, sexta-feira, vamos estar aqui orando, glorificando o nome do Senhor, em prol do crescimento da igreja, em prol dessa mudança de vida que Divina Pastora irá passar em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós. Amém e amém. Vão em paz em nome de Jesus e até terça-feira para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Vão em paz.